Acharam que tinha fugido de mim, né? Acharam, né? Acharam. Me xingaram no Facebook. Só porque eu fiz um vídeo de comédia. Os caras preocupados se o canal ia monetizar. Cara, eu já mostrei print do meu Kawaii. Eu tenho 200k lá. Sabe o que é isso? Não sabe, né? Então eu não preciso de canal de terra plana para ganhar dinheiro. Fora que eu trabalho. Então, esse canal aqui é só para falar sobre terra plana. Vou falar, não importa se vai monetizar ou não, ok? Não vou fazer vídeo sobre alguns aqui porque os caras tem uns caras que são muito apaixonados assim pela questão, né? Então já não é mais ciência, já é religião, né, cara? Então não vou machucar alguém, tá? Eu vou fazer vídeos com relação aos que são de conteúdos licenciáveis que a gente pode fazer, né? Aqui nós temos um professor de física, né? Vamos ver aqui. Aqui esse vídeo é licenciado, então eu posso fazer um comentário, uma análise sobre ele, né? Fala, meus amores. Vou respeitar o professor, com certeza, tá? Ele tem a opinião dele, ele tá no cronograma e ele tem que dar uma opinião com relação que seja a favor do cronograma, tá? Todo mundo sabe que a Terra plana, apesar de ter muitas evidências, já não vai ser aceita pela academia, né? E isso a gente nem precisa nem falar o porquê. Mas por enquanto a gente pode falar sobre o assunto. Vamos ver o que tem aqui. Bora! Eu vou guardar esse aqui pro próximo vídeo. Essa aqui eu vou deixar, tá? Não vou usar hoje. Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Vilaça, professor de física aqui dessa casa maravilhosa do nosso querido e amado Descomplica. Estamos juntinhos para mais um Dose de Atualidade, onde a gente está aqui para falar da Terra plana e dos movimentos anticientificistas. Mas antes de mais nada, você já é inscrito no nosso canal? Não é inscrito no nosso canal? Então se inscreve agora! Só pular um pouco a introdução dele. Tem bastante introdução antes de chegar no assunto, né? 7% acreditam na Terra plana. Tá, esse vídeo aqui tem 3 anos, né? Hoje a gente já sabe que... Eu não vou nem falar o número, tá? Mas vocês podem ver aí quantas pessoas já acordaram, né? Parece que muitas pessoas aderiram a certos questionamentos dos TPs, tá? Então, tipo assim, muita gente em questão de... Os assuntos que eu não vou falar aqui, tá? Mas tipo, foi bem dividido, pelo menos no Brasil aqui, tá? 50% aderiu e os 40% resolveram ficar com o DNA intacto, né? Então, sei lá. Acho que esses 7% aí aumentou muito. Bora. Antivacinas, pessoas que não acreditam que o homem já pisou na Lua. A gente, para refutar essas ideias... Tá. Lua? Já pisou na Lua? Respira. Respira. Tá. Madeira petrificada trazida da Lua. Isso aí complica, tá? A sombra dos astronautas em várias direções, sendo que a única situação que iluminava lá era o Sol, né? Então a projeção das sombras deveriam ser apenas para uma direção, né? Então nós temos sim evidências de que o homem não foi na Lua. É totalmente anticientífico dizer que o homem foi à Lua, tá? Então aquilo ali está mais para um estúdio do que a ida do homem à Lua, tá? Opinião minha, não contradizendo o que ele está falando, né? Mas é do modo geral, ok? Precisa justamente ter embasamento científico. E aí que entra a ideia do método científico para nos dar respaldo científico para a gente poder argumentar contra ou a favor das ideias.
Em 2017, na Conferência Anual de Terraplanistas, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, vários pesquisadores da Universidade do Texas resolveram conversar com 30 pessoas terraplanistas para poder entender um pouquinho da onde que veio aquele credo deles de que a Terra é plana. E todos, com exceção de um, responderam a mesma coisa, a partir de vídeos na internet. Então o embasamento científico deles eram a partir de ondas de vídeo, ou seja, fontes de informação que vinculam na internet. E isso nos acende também um alerta muito importante. Qual a fonte de informação? Tá, então aqui temos uma questão. O próprio YouTube, ele é uma plataforma que faz com que as pessoas possam dar aula, tá? Então, se eu tenho não vou dizer que um professor de física, matemática, que está no cronograma, vai falar sobre Terra plana, porque não vai. Se ele falar, ele está indo contra o cronograma, dependendo de ser uma área particular dele, corre o risco de perder o emprego, né? Então, o que acontece? Se eu prestar atenção na aula que está sendo dada e ver que a ciência de campo encaixa em uma Terra plana, eu posso sim assistir um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Inclusive tem vários, tá? Eu vou dar só um exemplo sobre a ciência de campo e a Terra plana, ok? Eu não sei se você já ouviu falar em radiolance, ok? Propagação de ondas de rádio, tá? A galera que trabalha com isso às vezes nem nota, tá? Mas ocorre uma situação que só é possível em uma Terra plana, ok? O nome disso ocorre no duto troposférico. Quando ocorre o duto troposférico, existe um fenômeno que a gente chama de inversão térmica, né? Quando ocorre inversão de temperatura. Então a onda, o que acontece? Ela bate na nuvem da troposfera. Se a nuvem é na troposfera, né? Então ela bate na nuvem, no solo, na nuvem, no solo, na nuvem, no solo. E se propaga por milhares de quilômetros sem receptor, ok? Então isso só é possível em uma Terra plana, tá? Então eu não vou botar aqui, você pode procurar radiolance e curvatura da Terra, vai encontrar ali alguns vídeos que vai falar sobre o duto troposférico, né? E vai falar o que eu comentei agora, tá? Essa propagação de onda curta, sim, ela vai se propagar na troposfera. Não estamos falando de ionosfera, não é reflexão de ionosfera, ok? É troposfera, já se dá o nome. Duto troposférico, ok? Então eu posso ver isso no YouTube e prestar atenção. Tá, mas como assim? Se eu posso escutar uma rádio da China, uma sintonia da China, da Rússia, aqui no Brasil, como que a Terra ela é esférica? Se essa propagação de onda do troposférico não tem curva, ok? O próprio princípio de Huygens, ele comprova que a onda ela se propaga na horizontal, tangencialmente, e quando uma crista a outra da onda eletromagnética ela está mais alta, mais baixa que a outra, existe uma anulação da onda, ok? Então, galera, me desculpe, o YouTube sim pode ser usado como fonte de estudos e conhecimento, ok? Que a gente está utilizando é uma fonte de informação segura, científica, realmente respaldada. E outra coisa muito interessante... Para não querer mencionar, mas tem que mencionar, né? O Dr. Afonso, doutor em Geofísica, mostrou ali o seu doutorado, né? E lá, sim, comprova que a placa sul-americana de 32 milhões de quilômetros quadrados é realmente plana. Está na tese de doutorado dele. Ele mostrou até no YouTube para nós, né? E para quem quisesse vir. E ainda citou mais 2 artigos que usavam o modelo de placa plana, tá? Eles disseram
que a fonte desses vídeos eram justamente as mesmas fontes que acreditam na teoria da conspiração. E o que é a teoria da conspiração? Aquela que diz que o 11 de setembro não existiu, que o homem nunca pisou na Lua, dentre outras tantas. A gente não tem muita certeza desde quando o homem acredita na hipótese da Terra curva, da Terra esférica. Mas a gente... Dizem que foi com os gregos, né? Mas a questão é que... Como que a galera que era da Grécia, depois virou Roma, etc., aquela Europa lá, na época de 1500 em diante, começaram a propagar a ideia que a Terra era esférica. Se já sabiam isso há 1500 anos atrás, daquela época, então é um tanto estranho, né? O próprio Cristóvão Colombo, quando fez a viagem em busca das Índias, né? O trajeto que é mostrado no Google, ele sai de Portugal, aí vai em direção aos Estados Unidos, digamos, ele dá de cara com o Triângulo das Bermudas, né? Então a bússola dele surta, ele tem que voltar costeando, passa sentido sul-Europa, costeia a África, vai até a Austrália, digamos que a Austrália estivesse aqui, tá? E não aqui. Depois retorna e depois ele acha o Brasil. E depois retorna a Portugal. Como que quando você faz esse trajeto aqui, até, digamos ali, o Triângulo das Bermudas, depois volta para Portugal, desce pela África, vai até aqui e volta, como que isso dá uma ideia de uma Terra esférica? Pelo meu ponto de vista, ele não saiu tipo sentido sul e deu a volta e saiu lá no norte, né? Ou seguiu leste, saiu no oeste. Não teve isso. Então parece que ele deu de cara com algo que impedia essa situação, né? Que é o que a gente chama de Antártida, que a gente sabe que tem aqui, tanto na bola quanto no modelo de Terra plana, ok? Só que a Antártida ela vai dar a volta em tudo, então não tem como dar essas voltinhas que eles falam que dão, né? Então dizer que a Terra é esférica há muitos e muitos e muitos milhares de anos, isso aí não cola, tá? Porque depois de 1500 começaram a inventar essa situação, e a própria navegação de Cristóvão Colombo só mostra que ele estava tentando introduzir essa ideia sem base alguma. Segundo o trajeto dele, não tem como comprovar que a Terra seria esférica, e sim fechada, ok? Prosseguir. A gente tem certeza de alguns fatos, como por exemplo, de que no século VI a.C. os pitagóricos já acreditavam nessa tese, a partir da simples observação da esfera celestial. Ou seja, se você mesmo observar um céu límpido à noite, você vai observar as estrelas e vai parecer uma cumbuca, uma esfera invertida. É isso mesmo que a Terra plana fala, é o que nós observamos, né? Isto aqui que o pessoal fala que é um infinito, espaço sideral, é simplesmente o domo, uma cumbuca infinita que se fala, né? É o que está escrito em Gênesis, o firmamento, né? Quem defende a Terra plana, quem é a raiz, entrou nessa porque viu que existe um firmamento, a bóveda celeste, né? Onde foram criados luminares ali dentro, né? E não lá no espaço sideral, como se fala, né? E aqui em cima se tem águas primordiais que são citadas em Gênesis, tá? Então essas estrelas estão cravejadas ali nesta cúpula, né? Que a própria ciência chama de cúpula celeste, né? E nós terraplanistas chamamos de domo, né? É o domo que se move. A Terra plana tem muito disso, né? Não é você tentar inverter aquilo que você está observando, né? Se você vê esta cúpula girando ou se movendo, como é de costume, não é igual o modelo de Terra esférica que diz que não, que é a Terra que gira, sabe?
tenta confundir a cabeça, né? Mas parece que você tem que estar dormindo para acreditar que a Terra está girando e não as estrelas, né? Até porque não existe experimento científico que comprove que a Terra gire ou que tenha movimento de translação ou os 14 movimentos totais, ok? A própria estrela polar está aí para refutar todas essas questões. Experimento de Max Morley, né, comprova que o movimento de translação com relação ao éter não existe. Agora, dizer que o éter não existe é muito fácil. Agora, provar que o éter não existe é outros 500, ok? Então, cientificamente, não existe movimento de translação da Terra, segundo a ciência, ok? Agora, se fizer outro experimento, né, aí é outra história, mas até agora nada. Como se fosse um pedaço de calota esférica. Já no século IV a.C. também, Aristóteles afirmou muitas vezes que a hipótese da Terra ser esférica já tinha muito embasamento empírico, ou seja, provas experimentais, dados matematicamente provados. Falando de Aristóteles, eu trouxe até uma citação dele para vocês. Abre aspas. Novamente, nossas observações das estrelas tornam evidente que não só a Terra é circular, como também se trata de um círculo não muito grande. Uma pequena mudança de posição para o sul ou para o norte provoca uma alteração nítida no horizonte. O que a gente defende é isso, né? A Terra plana, apesar de ser plana, ela é um círculo, né? Foi que nem Aristóteles citou, né? Novamente, nossas observações das estrelas tornam evidente que não só a Terra é circular, como também se trata de um círculo não muito grande. Uma pequena mudança de posição para o sul ou para o norte provoca uma alteração nítida no horizonte. O que acontece isso, gente? Sabe quando você está numa rodovia plana e lá no horizonte tem uns postes que uns tem menor e outros, quando você se aproxima, ficam maiores? Pois é, se você ir para o sul ou se você ir para o norte, vai haver diferença no horizonte, né? Então essa questão pode ser aplicada muito bem numa terra plana, tá? Não quer dizer que está se tratando de curvatura, tá? Então aqui não está dizendo que a Terra é esférica, né? É círculo, né? Nós temos registros também dos gregos antigos já percebendo em eclipses lunares, ou seja, quando a Lua entra na parte de sombra da Terra, a forma esférica da projeção da Terra na própria Lua. Toda hora acontece um eclipse lunar e fica visível em boa parte do planeta. Então, no próximo eclipse, eu mesmo te convido a observar a sombra da Terra na Lua como sendo esférica e não plana. Se a Terra fosse plana, a sombra ela teria que ser uma linha reta ou até mesmo quadrada, e não é. Aristóteles... Então, nesse caso, o que acontece? Como nós já filmamos a Lua acima do horizonte e o Sol acima do horizonte e a Terra na parte de baixo, no eclipse total da Lua, isso comprova que não existe alinhamento de 180 graus, né? Para que a Terra projetasse na Lua a sua sombra, deve, eclipse total, estou falando, tá? Deve ter um alinhamento de 180 graus. Sol, Terra e Lua, ok? Então, como que a Lua eclipsa de modo total e você está filmando esse eclipse? Aí você filma a Lua eclipsando, aí vira para o horizonte oposto e está o Sol lá acima do horizonte. Nós temos uma triangulação, e triangulação não vai ocasionar a sombra que o pessoal quer no eclipse, né? Então essa questão de eclipse aí, com relação à sombra, nós na Terra plana não acreditamos em sombra, né? A Lua ela é autoluminar e dependendo do campo que ela percorre ali, o campo magnético, ela pode oscilar a cor dela, né? Poderia ser uma interação sim com o Sol, devido ao campo magnético do Sol, né? Porque todo mundo sabe que o Sol tem uma porrada de ondas eletromagnéticas, né?
E se a composição da Lua fosse um gás, um plasma na forma de um gás, etc., poderia ocorrer sim ionização, né? Que é mesmo que é um experimento que pode fazer com uma bobina de Tesla e uma lâmpada, né, fluorescente que ela vai acender, aproximando, né? Então são algumas especulações nós temos, tá? Mas questão de sombra, isso já foi refutado. Desde o século XV se observa que a Lua está eclipsando e o Sol está acima do horizonte, né? Então não tem nada a ver com sombra. Também percebeu esse fato dentre os eclipses lunares, né? O nosso rei do empirismo, ele percebeu justamente o formato esférico da sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar. Erastótenes, filósofo e matemático grego no século 3 a.C., ele conseguiu uma coisa muito interessante, outro fato histórico que corrobora a nosso favor. O seguinte, ao meio-dia, ele percebeu que na cidade de Siene, a 800 quilômetros de Alexandria, que era a cidade dele, o Sol, ao meio-dia, incidia bem na vertical, no que a gente chama de zênite, beleza? Em Alexandria, na sua cidade, a 800 quilômetros dessa cidade que eu citei antes, Siene, o Sol incidia com uma angulação de 7 graus. Com um pouquinho de trigonometria, ele conseguiu calcular o quê? O raio da Terra. Vamos combinar que é uma precisão muito grande para a gente estar falando de século 3 a.C.? E tem outro fato muito legal. Se o Sol incide exatamente na vertical numa cidade e a 7 graus, ou seja, com uma determinada angulação, no mesmo momento, ou seja, ao meio-dia, isso também é uma outra prova irrefutável da esfericidade do planeta. Você quer testar o fato da Terra ser de trigonometria, ele conseguiu. O que acontece é que não foi aplicado naquela época, né, a questão da... Tu tem que te autorrefutar também, né? Se você simplesmente diz que o Sol tem raios paralelos e não divergentes... Quilômetros de Alexandria, que era a cidade... Vou baixar um pouco aqui. Então o que acontece, galera? Se você determina que o Sol tem raios paralelos e ocorre o que ele passou ali, você não está tirando uma contraprova, né? Porque até é bem observável, em muitos casos, no dia a dia, nós vemos que o Sol ele possui raios divergentes. E raios divergentes vão ocorrer esse tipo de situação aqui. Vai ter um raio aqui, outro aqui, e se tivermos aqui uma outra torre aqui assim, ele vai projetar aqui. Então, obviamente, essa sombra aqui vai ser menor. Então não tem nada a ver com a questão de esfericidade da Terra, né? Ele pode ter calculado sim o raio de um círculo. Não quer dizer que seja algo esférico, né? Mas essa questão aí da projeção dos raios solares, isso aí deixou muito a desejar, né? Não é chamado de ciência, no meu ponto de vista, né? Como é que você vai determinar que os raios são paralelos? Alguém já viu um raio paralelo do Sol? Não, só raios que são divergentes, né? É sempre assim, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra tudo que é canto. Agora, vindo retinho assim, bem complicado, né? Seja com uma determinada angulação no mesmo momento, ou seja, ao meio-dia, isso também é uma outra prova irrefutável da esfericidade do planeta. Você quer testar o fato da Terra ser esférica? Vá a uma praia. Quando você vai à praia, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem vários navios que ficam ali um pouco mais longe da beirada da praia. E quando você vai percebendo esses navios se afastando, tem um fato muito interessante. Eles vão sumindo de baixo para cima, progressivamente, até que o que acontece, você deixa de ver completamente o navio. Vamos combinar. Assim, se fosse curvatura, você deveria ver pelo menos aqui, ó, o mastro do navio, tá? Inclinando na curvatura, ok? E você não vai ver isso.
essa questão de ficar diminuindo, você pode fazer um teste. Tem que ser um lugar plano, tipo uma quadra de futsal. Tá? Se você colocar o celular bem no nível da madeira, assim, um pouquinho acima, você vai caminhando numa linha reta ali, a sola do seu tênis ela vai diminuindo gradativamente, e nem por isso tem uma curvatura, e vai chegar um ponto, se você ir de uma goleira até a outra, vai desaparecer a sola do seu sapato, ok? Então não é questão de curvatura. Então os barcos sumirem gradativamente nos oceanos comprova o que todo mundo fala, o que é observável, né? Os oceanos estão no nível de ponta a ponta, então provavelmente quando a distância é muito grande, o barco ele vai diminuindo por refração, difração do ângulo de visão, perspectiva, ok? Não tem nada a ver com curvatura isso. Uma coisa muito interessante, se a Terra fosse plana, à medida que o navio vai se afastando, ele vai ficando pequeno. Essa questão de o objeto ele ficar pequeno, isso aí é muito relativo por causa da visão aparente, né? A própria refração atmosférica pode aumentar, diminuir, elevar, baixar os objetos, né? Até que você simplesmente deixaria de vê-lo pela distância, mas ele não sumiria aos poucos de baixo para cima progressivamente. Uma outra prova aí a nosso favor. Outro fato bastante... E tipo, essa questão do barco retornar com a Nikon, né? Então é uma prova que não é a favor da Terra esférica, assim, a favor da Terra plana, né? Quando você imaginava essa crença que o barco estava adentrando a curvatura, né? E você coloca um zoom de uma câmera, você acaba refutando essa crença que até hoje é defendida, sendo que já foi derrubada, né? O próprio design inteligente tem passado por isso, né? Estão refutando questões do darwinismo, etc. Só que não vai sair do cronograma, entendeu? É assim como a Terra plana. Agora dizer, esses terraplanistas são malucos, não sei o que, é tipo, cara, a dose de remédio assim que eles tentam dar para os darwinistas, eles naquele momento ali estão sendo darwinistas, estão sendo anti-ciência. Porque você não pode refutar algo, tentar dizer que não existe, se tu não estudou aquele assunto, né? Como que surgiu, como que é as fontes dos caras, entendeu? Então, eu vou ver a questão da esfericidade da Terra, tá, e qual é quando tem que ter curvatura, o que obedece curvatura, o que não obedece, tu não vai investigar, tu tá dando uma opinião do teu ego, né? Uma opinião emocional. Então isso não é ciência, né? A gente vê muito bem quando alguém fala, a Terra não é plana porque tem a posição das estrelas, não é plana porque... Tá, mas... e o que a Terra plana diz conforme isso? O cara, não sei, então, tu não estudou a Terra plana, né? Então tu não tá dando uma opinião no teu emocional, né? A não ser que tu seja pago por, sei lá, algum grupo ocultista aí para dizer que a Terra não é plana e ponto. Bastante bacana que você pode perceber é o seguinte, quando a gente viaja de avião, a partir do momento que o avião vai alcançando altas altitudes, você consegue olhar para baixo e ter uma noção da forma esférica da Terra. Isso é muito bacana. Na realidade, eu nunca vi isso, né? Conforme mais você se eleva, mais o horizonte se estende, né? E tipo, numa Terra esférica, deveria chegar a um ponto sim que o próprio avião deveria dar uma inclinada para você conseguir observar o que tem ali, né? Até a questão de sempre se elevar, tem uma limitação para a observação de um objeto que fosse 100% esférico, ok? Agora em uma Terra plana, quanto mais você se eleva, mais você vai conseguir ver do horizonte. É a mesma coisa que uma formiga num campo de futebol, ela subir em cima de uma folhinha, ela vai enxergar mais.
Se ela subir em cima da chuteira de alguém, ela vai enxergar mais. Se ela subir no joelho, ela vai enxergar mais, até ir enxergando até a última goleira, né? Então, sei lá, cara. Bacana. E tem vários outros vídeos na internet, no próprio YouTube, que você pode pesquisar da saída de naves espaciais. E à medida que você vai saindo cada vez mais do planeta, você vai percebendo a forma esférica da Terra. E é bem bacana que vários... Essas questões assim de filmagem, as reais, que a gente possa dizer que são reais, mostram uma Terra circular, tá? E não esférica, né? Geralmente é assim. O resto oscila muito de tamanho, oscila muito de cor, é água saindo de capacete de astronauta, entendeu? É bem assim difícil de engolir tais filmagens, né? Fora a quantidade de CGI que já foi refutado. Saindo cada vez mais do planeta, você vai percebendo a forma esférica da Terra. E é bem bacana que vários astronautas têm perfis no Instagram, onde eles postam fotos, imagens, todos os dias, de partes da Terra ou até mesmo do planeta visto como um todo. Lá da nossa... Não viu? Eu posto de novo pra você. Saída de naves espaciais. E à medida que você vai saindo cada vez mais do planeta, você vai percebendo a forma esférica da Terra. E é bem bacana que vários astronautas têm perfis no Instagram, onde eles postam fotos, imagens, todos os dias, de partes da Terra ou até mesmo do planeta visto como um todo. Lá da nossa querida estação. A questão nem vou adentrar muito porque, cara, chega a dar os nervos, né? Quanto CGI já aconteceu. Ver se tem mais alguma coisa interessante, porque esse vídeo já está longo demais. Espacial, patrocinada pela NASA. Outro fato histórico muito interessante é a circunnavegação da Terra. O que é a circunnavegação da Terra? É justamente você dar a volta ao redor da Terra de forma circular, obedecendo a própria natureza esférica da Terra. O primeiro a fazer isso foi Fernão de Magalhães no século XVI. Positivo, porém, o capitão James Cook fez essa circunnavegação na Antártida, totalizando 100 mil quilômetros. E isto demorou em torno de 4 anos, né, para arredondar. E Fernão de Magalhães também demorou 4 anos. Agora, como que se explica isso na bola? Porque abaixo da linha do Equador a esfera é menor, né? Então, digamos assim, por cima, tá? Digamos que deu 100 mil quilômetros a volta do Capitão Cook. Se fosse metade, 50 mil quilômetros de circunferência, daria 2 anos, 20. Vamos botar ali. Ele teria que fazer em 1 ano. Tá? E Fernando Magalhães também demorou 4 anos. Será que ele se perdeu? Porque abaixo do hemisfério sul a esfera é menor. Como que ele vai demorar 4 anos também? Então eles falam que o Capitão Cook se perdeu, Fernando Magalhães se perdeu, né? Aí tipo, aí um grupinho fechado vai lá e dá a volta na Antártida, ninguém sabe quem que era, e aí tudo certo, não, deu só isso, que deu 15 mil. Aham, tá, acreditamos. Tá? Então, só para encerrar esse vídeo aqui, então, galera, só uma opinião, tá, à parte. Esse vídeo aqui já tem 3 anos. De repente, esse próprio professor aqui, ele já conhece a função da Terra plana. De repente, o cara já é até terraplanista, vai saber. Só que, tipo assim, ele não vai poder falar, né? Se ele trabalha com cronograma ainda, pelo que eu vi ali, o conteúdo dele é pré-vestibular, ele jamais vai falar que ele é um terraplanista, né? De repente a família dele comentava, pois é, interessante, aquele careca tá falando uns negócios estranhos lá, e meio que tá batendo, né? Isso que eu nem falei em topografia, né? Se eu falar que a própria definição da topografia, ela começa a considerar a curvatura após 30 km, isso já é um absurdo pro modelo da Terra, né? Então já teria que aumentar o raio da Terra, porque é incongruente, né? Nós já temos curvatura em 5, 10, 15, 20, 30, entendeu? 30 são 70 km de curvatura, então uma simples rodovia que fosse feita desconsiderando a curvatura da Terra
já daria um problema imenso se fosse aumentar ela mais adiante, entendeu? Então, sinceramente, quer ser terraplanista? Estuda a ciência de campo. Estuda os dados da ciência de campo. Observa ali quando que vai ser considerada a curvatura. Simples. Você vai ver que muito do que se fala de curvatura é apenas refração atmosférica. Até inclusive quando se faz um cálculo, você coloca uma letra C ali, quando simboliza, tá, digamos que aqui está a bola, aqui tem um observador e aqui tem um objeto encoberto pela curvatura. Aí você traça uma reta aqui, que é a linha do horizonte, e traça um raio aqui, tá, do centro da Terra. Tanto faz o raio ser da Terra esférica ou da Terra plana, se partir do centro não tem problema nenhum, entendeu? Não quer dizer que está usando um raio que a Terra vai ser esférica ou plana, entendeu? O raio não tem nada a ver. E quando você coloca esse alinhamento junto com o alinhamento que seria da curvatura, né? Digamos que a esfera acabe aqui, tá? Aqui você vai ter esse pedacinho aqui que vai faltar. Esse pedacinho aqui, ó, ele é representado pela letra C na engenharia topográfica. Claro, aqui estão alguns vídeos. E isto se chama refração atmosférica, tá? A queda de curvatura da refração atmosférica. Não tem curvatura da Terra nenhuma! Pô, chega! Chega de falar coisa que não existe. Eu vou. Quer ver que eu vou aí? Quer ver que eu vou aí? Fala pra mim que duvida! Ah, cara! Ah, tio, vou ter que vir de novo aqui. Hein? Fala no Facebook que eu não posso fazer. Fala. Fala na minha cara. Fala na minha cara. Fala, rapaz. Fala. Fala.